na última semana, tá? Nós acabamos aí vendo sobre rochas e a classificação das rochas. Então, a rocha ela é encontrada aí em estado sólido, tá? Mas não necessariamente elas são duras ou compactas, né? Até porque nós vimos que a areia é um exemplo, né? Porque aí são partículas ali, os grãos, é, que é oriundo aí, que é um tipo de rocha. Então, essas partículas, elas também são consideradas. Eu dei até exemplos aí de que em algumas praias ou alguns tipos de areia, eles são um pouco mais grossos, igual no litoral norte. Aqui mesmo, se você for no Itaquitanduva, ali atravessando ali o Japuí, você percebe também que há um outro tipo de areia, tá? Então também é considerado. E lembrando, né, que são três tipos aí que elas podem se classificar: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Claro que vocês lembram, porque vocês sempre estão aí atentos e estudando. Ahn, onde, né, as rochas primárias, que são aí as magmáticas, elas não dependem de uma rocha pré-existente, geralmente através aí do magma, né, que aí tem o resfriamento lá, a solidificação. Então nós temos a formação da rocha magmática. Um detalhe que a gente tinha falado, pior que eu escrevi isso duas vezes, ó, vai aparecer aqui, mas que elas podem ser intrusivas e extrusivas, tá? Ó, tá duas vezes, tá aqui também. Elas podem ser intrusivas e extrusivas porque o intrusivo é internamente, lá da área do vulcão, tal, no solo, e o extrusivo é porque ela foi lançada fora aí, que forma essa rocha magmática. As sedimentares ou as secundárias, deixa só eu ver se eu colei aqui esse. Não. O slide daqui a pouco eu coloco, mas vocês viram da outra vez que eu coloquei semana passada. Elas são chamadas assim porque elas dependem aí de uma rocha pré-existente, que aí tem, né, o sedimento ali, o desgaste da rocha magmática, e aí esses sedimentos eles vão compactando e vai formando aí esse tipo de rocha que é a rocha sedimentar, tá? Então pode ser pelo intemperismo, pode ser a compactação. Nós temos até uma foto ali com exemplo. E aí o processo de erosão também ele contribui para que ocorra aí a formação desse tipo de rocha que é a sedimentar. Por fim, que foi a terceira, 8 grupos com 5, Alessandra. 8 grupos com 5. A terceira é. Ai, já escrevi aí para você. A terceira é aí a rocha metamórfica, né? Porque a metamórfica ela passa aí por uma transformação ou por uma metamorfose, né? E ela também é chamada de rocha secundária, mas ela pode ser originalmente aí formada pela rocha magmática, pela rocha sedimentar, sofrendo aí ação, tipo calor, pressão da terra. Então elas se modificam, até tem um mármore aí na foto como exemplo, que basicamente esses são os três tipos e o que a gente até havia comentado aí na última semana. Agora, em cima até disso, porque tem relação, a gente vai analisar a estrutura geológica da Terra, porque a interferência disso, dessa formação rochosa e da estrutura que a gente tem, ela vai dar origem aí aos relevos e a questão da superfície, que tem aí caracterizado por basicamente três formações aí que nós temos, que são os dobramentos, os crátons e as bacias sedimentares. Não me recordo se vocês tinham comentado que já tinham visto isso em algum outro momento,
mas a gente vai começar a abordar. Ó, um detalhe interessante, que as rochas e os minerais sobre a superfície terrestre, eles não estão distribuídos aí de forma igual, tá? Então, cada região aí da Terra vai depender tanto por forças internas ou externas, né, que aí acaba afetando, com o passar do tempo. Lembrando que o tempo geológico ele é um tempo muito, tipo, 1 milhão de anos para a história é muito, mas lá, contando o tempo geológico, ele já não é tão grande assim, e aí é um tempo que vem de uma era muito antiga, onde, se vocês fizerem uma análise, espera aí um pouquinho que eu levanto a mão e já falo. Essa ação até, nós temos a questão da placa tectônica, que tem aí a ação interna, então, por baixo da Terra, e tem também a ação externa, por fatores de calor, chuva, como que é aí, o clima também acaba interferindo, tá? Igual aqui no Brasil, né, que a gente tem ação externa até, porque o Brasil está praticamente no meio aí, né, de uma placa tectônica, então ele não sofre tanta alteração ou tantos fatores ligados aí à parte interna. Você que levantou a mão, não lembro quem é, mas quem é? Deixa eu clicar aqui para ver. Oi, eu, professor. Oi, A Ingrid. Ingrid. Sim, senhora. Eu queria saber, o senhor falou que as rochas metamórficas, elas já foram sedimentares e magmáticas. É um processo? Ela passou por cada uma até se tornar metamórfica ou não? Não, é porque aí depende da ação do que foi que aconteceu, a reação química. Então, ela pode ou não ser uma ou outra, mas não necessariamente vai depender, Ingrid, desse fator, tipo, ter que passar por uma para chegar na outra, entendeu? Ah, entendi. Beleza, agora eu vi aqui você. Bora. Bom, peraí, deixa eu voltar o slide que eu saí. Então, aqui no Brasil a gente já não teria essa interferência interna, tá? E aí, o conjunto de rochas de um determinado lugar aí, ele vai, né, se dar por esse fator do que ocorreu nesse terreno, o dano ocorrido e essa característica ou esse dano, esse movimento da Terra é o que a gente chama aí de estrutura geológica, que é apresentado aí, né, a sua característica. Então, existem 3 tipos básicos de estrutura geológica, tá? Isso, claro, diante aí desses impactos que nós temos. Então, que são os núcleos cratônicos, as bacias sedimentares e as faixas orogênicas. Tranquilo? Vocês já chegaram a ver sobre isso? Não? Não? Não lembro desses nomes. Não, senhor, não lembro disso, não. Não lembro. Viu? Mas com nome diferente. Bacias sedimentares. Bacias Eu só ouvi sedimentares. bacias sedimentares. De resto, nunca ouvi. Não, beleza. Também não. Ô Ingrid, a Ingrid quer perguntar? Não. Vou baixar a mão. Não, eu esqueci de abaixar a mãozinha. Você já foi. Beleza. Então vamos lá, pra gente ver aí esses 3, que aí, basicamente, essa é a minha fala com vocês hoje vai ser em cima desses 3, tá? Que na verdade aí dos 30 slides aí, a maior parte é sobre isso. Para começar, eu vou mostrar para vocês um videozinho de 4 minutos, onde há aí uma abordagem em cima dessas 3 estruturas geológicas aí que nós temos. Espera aí. Eu vou deixar o link também para vocês, mas na verdade já está no slide, então não vai ter perigo de você perder depois o link.
Na aula de hoje falaremos sobre as estruturas geológicas do relevo. Vamos lá? Pessoal, a crosta terrestre ela está toda dividida em grandes estruturas chamadas de placas tectônicas. E essas placas tectônicas são formadas por rochas e solos. Ao longo do movimento dessas placas, esses solos e rochas eles são modificados constantemente, dando origem aí a diversos tipos de rocha, a diversos tipos de solo e alterando o relevo do mundo inteiro. Então a gente pode ter formas maiores, montanhas, serras, formas mais próximas do nível do mar, como as planícies e as depressões, e cada uma delas é composta por diversos tipos de rochas e solos, por diversos tipos de estruturas que a gente chama de base geológica, ou seja, é a forma como aquele relevo está contido dentro da estrutura da crosta terrestre. É como se fosse uma anatomia do relevo, ou seja, como ele é por dentro. Assim, pessoal, a estrutura geológica é o conjunto de diferentes tipos de rochas e de processos que criam e configuram essas rochas pelo mundo. A essas estruturas geológicas, a gente pode classificá-las de três formas, dividir em três grandes grupos: as bacias sedimentares, os escudos cristalinos e os dobramentos modernos. Os escudos cristalinos são conjuntos de rochas mais antigas formadas na era pré-cambriana e em parte da era paleozoica. São também denominados de maciços antigos, originados aí nesse período mais antigo de formação do planeta e muito desgastados pelos processos erosivos. Eles se situam sobre os crátons, ou seja, estruturas tectônicas mais rígidas, mais maciças, formadas principalmente por rochas magmáticas e metamórficas. Aqui na América do Sul a gente tem dois exemplos desse tipo de escudo, o escudo brasileiro e o escudo das Guianas. Já as bacias sedimentares são estruturas rochosas formadas pela deposição de sedimentos, ou seja, de resíduos de rochas mais antigas que no decorrer de milhões de anos preenchem superfícies mais baixas, que são as depressões ou bacias. Essas bacias sedimentares elas podem ser formadas em antigos ambientes marinhos, como praias, grandes vales, pântanos ou desertos. A faixa central da América do Sul, desde a bacia do Rio Amazonas até a bacia Platina, situa-se em bacias constituídas predominantemente por rochas sedimentares, algumas delas mais recentes da era Cenozoica e outras formadas na era Paleozoica. E elas são cobertas por rochas basálticas originadas aí do derrame de lava. Já os dobramentos modernos foram originados por pressões tectônicas próprias do movimento de colisão das placas tectônicas, das placas litosféricas, e esses dobramentos constituem os cinturões móveis, os cinturões orogênicos, aqueles que se formaram por último. Eles têm uma elevada altitude e intensa movimentação tectônica, intensa atividade vulcânica, intensa atividade sísmica. Na América do Sul, a Cordilheira dos Andes é a formação de relevo originada por esse tipo de dobramento. Ela é da era Cenozoica, a era que nós vivemos. As montanhas rochosas lá nos Estados Unidos também são outro exemplo de dobramento moderno. E a cadeia do Himalaia lá no continente asiático. Nesse mapa, pessoal, a gente consegue observar algumas dessas principais estruturas e formas do relevo no mundo. Mais especificamente aqui no continente americano, a gente tem as montanhas rochosas, a Cordilheira dos Andes, que são representantes de dobramentos modernos aqui no nosso continente. Os Apalaches do Planalto Brasileiro, que fazem parte do escudo cristalino, são montanhas mais antigas, mais desgastadas pelos agentes erosivos. E as grandes planícies e a bacia do Rio Amazonas, que são exemplos de bacias sedimentares em áreas de planícies. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Pausei para voltar. A gente vai falar de cada um deles, mas é bom que ele já dá uma luz, já um panorama assim, em cima do conteúdo, para que vocês já comecem aí a preparar aí as perguntas, mas a gente vai começar a avançar e aí, claro, tendo alguma pergunta, pode levantar a mão ou pode escrever, que aí eu vou olhando tanto aqui o chat quanto a tela do slide, beleza? Então a gente vai falar de todos.
ele começou aí falando sobre a estrutura geológica da Terra, tá? Que aí, aqui é o vídeo, mas eu já deixei o link aí para vocês. Nós temos a estrutura que ela é caracterizada aí pela natureza das rochas, ou seja, a origem, a idade, né? Tem aí as mais antigas, que são aquelas que sofrem menos aí, no sentido, sofrem menos, sabe, instabilidade. Essa era a palavra que eu queria dizer. Elas sofrem menos instabilidade. Então, igual aqui, né, do Brasil, aí a gente tem essa estrutura mais antiga, tá? E que aí essa formação da estrutura geológica, ela vai interferir e influenciar aí como que a gente tem as irregularidades na estrutura terrestre. Tem aqui uma fotinha, que eu tinha pego para deixar um exemplo aí, até do Brasil Escola, onde ó, a bacia sedimentar, ela é onde são depositados, até ele comentou isso no vídeo, são depositados aí os sedimentos que são oriundos aí do desgaste, né, que a gente tem das rochas, e tem os dobramentos modernos aí, que ele até deu o exemplo, no caso aqui na América nós temos da Cordilheira dos Andes, né, porque a Cordilheira dos Andes, mais à frente eu tenho uma foto aqui que eu vou colocar para vocês, mas ela tem aí a sua formação de uma era um pouco mais nova, e essa formação, eu estou até procurando a foto aqui, ó, achei, tá ligada aí às faixas orogênicas, né? Ou seja, elas são montanhas mais altas aí e que elas são de um período mais recente. Alguém perguntou o que são crátons, certo? Deixa eu olhar aí, peraí. Maria Eduarda. Então, os crátons, eles são as rochas, eu vou botar a foto aí da Cordilheira dos Andes para vocês, olha aí, ó. Essa daí tá aí no chat, tá? Os crátons, eles são os blocos de rochas mais antigos que a gente tem e que a formação, até olhando aí, né, dessa estrutura geológica que nós temos, eles estão ligados ao primeiro conteúdo que a gente vai até abordar, que são os núcleos cratônicos. Então, é uma formação mais antiga que a gente tem, com rochas aí magmáticas e rochas metamórficas, e essa estrutura dos crátons, elas foram se desgastando aí com o tempo pelo processo erosivo, tá? A gente vai avançar aqui, ó, viram a foto aí, né, do que eu falei sobre a Cordilheira dos Andes, que entra aí nessa parte do dobramento moderno. Bora. Ó, os núcleos cratônicos, que até responde a sua pergunta aí da Maria Eduarda. Eles são as rochas muito antigas, então das eras aí pré-cambriana e paleozoica. A era pré-cambriana, só para lembrar, é aquela com a maior divisão do tempo, bem antigo lá, 4.600 milhões de anos, bem lá atrás mesmo da formação da Terra. E a paleozoica, ela está ligada aí a 542 a 241 milhões de anos atrás. Então, esses 300 milhões de anos aí nesse período, começou aí a ter na Terra o primeiro registro, né, de animais. Isso aqui é só um detalhe quanto ao tempo, para que vocês entendam aí quão antigo que são esses núcleos cratônicos, ou esses núcleos aí que a gente tem aqui, que forma essa estrutura geológica. Deixa só eu colocar aqui. Bora. Bom, aqui, ó. Os núcleos cratônicos, eles sofreram aí um forte processo erosivo, então a erosão foi fazendo com que se desgastasse, né? E eles têm altitude baixa, se comparado até, né, com os dobramentos modernos, porque nos dobramentos modernos não sofreu tanto aí com o desgaste. Deixa eu colocar aqui, a Rutinha mandou um oi para vocês. Por isso que o relevo mais comum é um planalto, né, professor?
Aqui no Brasil, Nossa, sim. Gustavo, só porque eu ia falar isso. Nossa, calma, fala os dois, pronto. Então, sim. É por isso que o Brasil tem aí o Planalto, porque a estrutura que nós temos é a estrutura que apresenta aí essa característica do núcleo cratônico, porque aqui no país a nossa estrutura geológica aí, ela é mais antiga, tá? Então há esse desgaste aí, deixa eu ver aqui qual tela que vocês estão vendo, beleza. Nós temos o detalhe da estabilidade, que eu já tinha comentado antes, e até pegando a dúvida aí, ó, dos crátons, né? Que aí os blocos de rochas, que são os mais antigos, e eles estão divididos em duas partes, tá? Não sei se o pessoal anota no caderno, anota no computador, no celular, mas deixa anotada essa divisão aí dos crátons, que são os escudos cristalinos e as plataformas. A gente vai falar de cada um deles, tá? Mas só para que vocês deixem aí registrado, escudos cristalinos e as plataformas, e também o que eu já tinha comentado até antes, que aí elas são formadas no início da consolidação da crosta terrestre, então a placa tectônica mais estável, resistente, só que aí desgastada. Ó, Oi? Alguém matou o panda? Matou o panda. Menos um panda no mundo, Ayla. Bora, continuando. Já fechei o microfone dela. Os escudos cristalinos, eles constituem aqui, né, do nosso território, 36% do território aí que nós temos, tá? Eles são conhecidos como aí os maciços antigos. Por quê? Essa estrutura, igual eu falei, lá da era paleozoica, lá da era pré-cambriana, então ele apresenta aí uma característica mais antiga, tá? E aqui, até também no vídeo lá ele havia comentado, a gente tem um destaque para a divisão de dois cráteres, que é o das Guianas e o do Brasil Central. Eu separei mapa para poder vocês visualizarem isso, porque meio que ele corta, assim, sabe, o Brasil. Então há essa divisão e que essas duas estruturas aí são bem presentes aqui, ou perceptíveis quando você estuda aí quanto a essa questão dos escudos, ó. Tá, eu não sei se vai ficar muito visível aí para vocês, mas observando aqui, até tinha uma outra foto também, ó. Peraí que eu vou colocar. Percebe que esse risco amarelo que tem aí praticamente no meio do país, o risco amarelo, ele é essa divisão do cráton amazônico. Eu vou dar uma circulada em volta aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Ele é essa divisão que a gente tem. Então, do cráton amazônico. O país também tem outros importantes, que são aí o cráton de São Luís, o de São Francisco, o Rio da Prata, né, de La Plata, que pega aí parte aí Uruguai, Brasil, Argentina. E essa divisão é porque a nossa estrutura geológica ela é mais antiga, tá? Até aqui, ó, essa imagem já estava nesse outro slide aqui que eu fui falando sobre os núcleos cratônicos, mas eu acabei não abordando, ó. Aqui também a gente tem aí a divisão, pegando aqui, ó, o cráton amazônico, tá? Então, ele existe justamente pela formação geológica que nós temos, e aí esses escudos cristalinos. Existem outros exemplos, tá? Também, não é só aqui uma característica nossa, além das Guianas, do brasileiro, tem o canadense, o siberiano e o guineano também,
tá? Então, essas áreas são áreas aí ricas em recursos minerais e principalmente aquelas do período proterozoico, tá? Que era lá da era pré-cambriana, que também teve aí nesse período uma divisão aí. Ele é a mais nova das duas divisões de tempo aí do pré-cambriano, cambriano, que deu essa origem aí, essa exploração dos recursos minerais. Tanto que lá na Guiana, se vocês forem olhar, eles têm muita exploração de mineral, tá? Então, o éon aí proterozoico, que é a mais nova aí das duas divisões, que a antiga é o período arqueano e o novo aí é o proterozoico, até que se a gente olha comparado com a estrutura da Europa, por exemplo, de algumas áreas que tem, você já vai encontrar uma estrutura diferente por conta até dos picos ou do relevo aí mais alto, tá? Só uma observaçãozinha aqui, ó, sobre o éon, né? Que aí é um período de tempo aí que é usado para a parte da geologia, tá? Então, composto aí por uma ou duas eras, porque aqui tem essa divisão aí do período aí pré-cambriano. Deixa eu ver, ninguém escreveu nada? Bom, então tudo bem, né? E as plataformas, tá? Lembrando que a gente está falando das duas divisões. Então, o escudo cristalino e também aí a plataforma. A plataforma tem aí uma foto, ou embasamento cristalino, que também vocês podem encontrar, elas são as superfícies que são recobertas por sedimentos. O escudo cristalino, ele não é recoberto por nenhuma outra área sedimentar. Então, ele não tem nenhuma outra estrutura geológica. Mas as plataformas, elas já têm. Só que aí, o detalhe é porque elas são estruturas cratônicas. Tá? Então, a gente tem o cráton e aí há o sedimento por cima. Pergunta Ayla Beatriz, Maria Lobão, Gustavo Leandro. Essa aluna que tá aqui, ó, deixa eu ver quem é. Gabriele, Mariana, Não. Cris não, Eduardo. Professor, o senhor podia colocar a foto do slide anterior? Claro que eu Chat. posso. Ué, o slide anterior. Ah, tá. Da plataforma, você quer? Peraí que eu vou pôr os outros. Professor, eu queria que o senhor Normalmente eu copio explicasse tudo mais depois uma do vez no o que é caderno. Kraken, que eu não entendi. Tem duas pessoas falando junto, calma aí. Fala de novo uma só por vez. Professor, eu queria que o senhor me explicasse de novo o que é Kraken, que eu não entendi. Ah, sim. Tudo bem. Por isso que aquela hora você queria falar e eu fechei seu microfone. Desculpa. Calma aí que eu tô voltando aqui, só um minuto. Foi, né? O Gustavo, era essa daí que você queria, né? Essa última que eu acabei de colocar. Foi. Esse. Obrigado. Não, de boa, por nada. Então, os crátons, eles são, você pensa assim, são blocos de rochas antigos. Eles são muito antigos porque eles são lá da era pré-cambriana. Então, a formação deles é uma formação mais antiga. É uma rocha mais estável, mais antiga. Entendeu, Ayla? Entendi. Então, por isso que a gente tem aí os núcleos cratônicos, né? Porque tem aí a formação com os crátons, e eles apresentam uma estabilidade, eles são aí desde a da consolidação da crosta terrestre, então eles vêm de muito tempo e são a característica porque eles são desgastados pela erosão. Então, por serem estáveis, eles não sofrem mais modificações? Por serem estáveis? Estáveis. Eles não sofrem mais modificações? Não, eles têm o desgaste, pode acontecer o desgaste. Que aí o desgaste, tipo, erosão, mas eles são formações mais resistentes aí, então já é uma formação mais antiga, digamos assim, pelo tempo geológico, né?
que eles já vieram apresentando desgaste em passar de todos esses milhões de anos, desde a formação da crosta terrestre. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Bora então. Bacia sedimentar, ou as bacias sedimentares aí. Então, pensa assim, né? Igual até é uma boa que você perguntou isso, porque a gente já pega o gancho. Nós temos os escudos cristalinos, que, né, formado aí pelo cráton e tal, e ele vai sofrendo a erosão. Esse processo de erosão, ele gera o sedimento. E o sedimento, ele é levado, né, transportado aí, tipo areia levada, ou então a água vai, levada pelo vento, né, ou a água vai e acaba também, por conta de chuva e tal, empurrando esses sedimentos. Então, a bacia sedimentar é como se fosse mesmo uma bacia comum aí, sei lá, se você pegar da sua casa, que é uma área inferior, tipo de relevo, e aí há o depósito ali desses sedimentos que vêm dos escudos cristalinos. Então, essas depressões aí, elas são preenchidas por eles, e aí é formado o que se chama de bacia sedimentar. Vou colocar uma imagenzinha que vai até mostrar isso que eu estou falando sobre essa deposição, tá? Espera aí. Ó lá. Então a gente tem o cráton, esses xizinhos aí que é a estrutura mais rígida, né? E aí com o desgaste vai sendo depositado aqui na bacia. Então a gente tem um exemplo aí da bacia amazônica. Então, foi sendo desgastado, tal, o sedimento foi sendo depositado aqui. É igual até se a gente pensar na formação de algumas áreas que tem restinga. Acho que eu já falei de restinga na outra semana, que é um tipo de vegetação que tem na parte do litoral e igual lá no Rio tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é lá em Ipanema. Tem o depósito ali de sedimentos de muito antigo. Então, essa formação fez com que no fundo ali, né, no solo, ali no fundo dessa lagoa, você tivesse aí a formação de áreas de fios, e aí você teve ali a característica da restinga e a formação da Lagoa Rodrigo de Freitas. Vocês podem não lembrar desse nome, mas vocês já devem ter visto na televisão, porque a Globo, quando grava novela, sempre passa coisa de lá. Malhação já passou, tá? E ainda sobre a bacia sedimentar, pera que eu acho que eu dupliquei. Bom, tudo bem, eu dupliquei. Mas só em resumo, ó, acabei duplicando. A formação do escudo, que ele sofre erosão. Então você tem lá as áreas de depressões, que elas são preenchidas aí por esses sedimentos, formando as bacias sedimentares. Tranquilo? Quantas bacias? Alguém vai perguntar? A gente vai para o último ponto, que é o das faixas orogênicas. Tá? Lembrando que, não sei se teve alguém que entrou depois aí do começo, mas a gente está falando da crosta terrestre e que existem aí 3 tipos básicos de estrutura geológica. Então, os cratônicos, que são os mais antigos, e são as rochas aí magmáticas, metamórficas, que são aquelas mais estáveis e mais antigas. A bacia sedimentar, composta aí, né, pela depositação aí, ou pelo depósito desses sedimentos, que vem de um processo de erosão, e as faixas orogênicas, aí agora foi. As faixas orogênicas. Ou dobramentos modernos? Isso, é o Gustavo aí que falou, né, Gustavo?
as faixas orogênicas, elas estão relacionadas aos dobramentos modernos. Olha, eu até coloquei aqui um lembrete aí dos 3 tipos da estrutura geológica, só para lembrar, mas isso aí eu já tinha colocado lá em cima e a gente já tinha falado. Que são os dobramentos modernos, o Gustavo. Por quê? Esses dobramentos modernos, gente, é o que gera aí a formação, né? Essas montanhas, esses picos das montanhas aí. Então, os movimentos produzidos pela força interna, igual a gente já tinha falado sobre a questão da placa tectônica, fez com que desse origem aí a essas cadeias de montanhas. Então, as faixas orogênicas, elas podem se diferenciar aí pela sua antiguidade, né? Ou seja, pela era geológica em que se formaram. E aí, na era mais nova, é o que tem a origem. Tanto que quando eu mostrei lá aquela parte da foto da Cordilheira dos Andes, é um exemplo, né? Que nós temos aí. Porque foi-se através do movimento, tendo a criação da cadeia de montanha, assim como também a gente tem na Europa, a gente tem também outras formações no Himalaia, os Alpes lá na Europa, também são aí oriundos disso, que são faixas orogênicas, que aí há essa formação. Aí, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei até um detalhezinho aqui, ó, no cantinho, mas eu vou falar. Quando a gente fala de orogênia, tá? Que quer dizer que é do grego, né? Montanha ou colina. Então é o processo aí de formação de montanhas, ó. Porque as faixas orogênicas antigas, elas são datadas aí desde as eras geológicas, como lá a pré-cambriana e a paleozoica que a gente falou. No Brasil, nós temos aí os exemplos de serras, né, que são desse período, tá? Que aí a gente tem a Serra da Mantiqueira, não sei se, tipo, em mapa ou se em algum momento da vida, né, vocês já passaram por lá, mas ela ocupa aí São Paulo, ela ocupa Minas Gerais, o Rio de Janeiro, tá? Não é a cidade de São Paulo, é a cidade do Rio, mas o estado ali, ela faz meio que uma divisão, tá? E também a Serra do Mar, que aí a Serra do Mar, ela é uma formação que vem desde lá de Santa Catarina e ela vai até o estado do Espírito Santo. É um exemplo também aí de faixa orogênica. Se você até observa em mapas, tá? Deixa até eu ver aqui se eu tenho aqui um. Esse aqui eu não coloquei, eu coloquei só o próximo aí, que é o da Serra do Espinhaço, que é de Minas. Mas, ó, mapa Serra do Mar, só para vocês verem. Porque ele é bem extenso. Aqui, ó. Vou colocar aí para vocês verem. Só, pronto. Até por questão também que nele concentra, né, a questão da Mata Atlântica que a gente tem, e aí a área de preservação aqui no Brasil, desse tipo aí, se encontra muito aqui na Serra do Mar, ó. Então a gente tem aí que pega, ó, até divisa aqui com o Rio Grande do Sul, ela vem, passa Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E aí a do Espinhaço, que é a de Minas, ó, localizada lá em Catas Altas. Espera só um pouco que eu tirei. E as faixas aí orogênicas, as modernas, tá? A gente estava falando das antigas, mas as modernas, elas ocorreram aí na era terciária e deram origem às cadeias mais altas de montanha que a gente tem, igual a do Himalaia. Não sei se já viram, sempre, acho que o Globo Repórter, a Fantástico, eles fazem matéria lá, o pessoal escalando o Himalaia, a Cordilheira dos Andes também, que está aí a foto, os Alpes lá, os Alpes suíços,
As montanhas rochosas também dos Estados Unidos, tá? Tudo isso são aí exemplos de faixas orogênicas modernas, que é essa formação que vem pelo movimento da Terra, ali da parte das placas tectônicas. Até há uma curiosidade que quando o avião ele acaba sobrevoando aí essa área de cordilheira, eu não sei a questão da pressão, mas há muita estabilidade ali quando ele acaba passando, porque eu lembro de já ter sobrevoado aí e ter tido problema com instabilidade, aí eles ficam tensos lá na hora que passa. Acho que eu passei por 2 vezes. Uma eu estava indo para o Chile, da outra eu estava indo do Chile para Argentina, e nos dois momentos, assim, tipo, você olha a cordilheira lá de cima, lá, você vê essa branca aí da neve, ó, as nuvens também, mas gera meio que uma instabilidade no avião. Eu não sei se é a pressão ali naquela região, mas uma curiosidade que é de lá, dessa parte das cordilheiras. E aí, para finalizar essa parte dos três tipos, eu coloquei um mapa aqui também, ó, com uma explicação até complementar em cima de tudo isso, tá? Que os escudos cristalinos, que são os crátons aí, estrutura mais antiga, então a gente tem o predomínio de rochas magmáticas, a questão dos minérios, as bacias, que são as estruturas que comportam aí os sedimentos, né, as rochas sedimentares, e o último que é a formação aí das faixas orogênicas, que são ligadas aí pelo movimento da Terra. Tranquilo? Vou colocar aqui o vídeo. Pode perguntar, que são aí os dobramentos modernos. Quanto mais alto, mais novo, assim por se dizer, quanto mais baixo, mais velho? Por conta do desgaste, sim, essa parte mais baixa, Maria. Porque aí você, pelo movimento, você tem aí a formação das rochas mais novas. Entendi. Então, os que já foram desgastados, eles acabam apresentando uma característica de menor tamanho, né, de altura. Bora aqui para vocês. Obrigada, professor. Nada. Espera aí que eu vou colocar. Eu vou deixar também isso que eu vou mostrar agora, só para vocês poderem. Fala pessoal, tudo bom? Professor Rafael Barreto, e você está em mais uma aula do canal Quadro Livre. A aula de hoje nós vamos trabalhar as estruturas geológicas. Cuidado, vocês têm muito hábito de confundir estruturas geológicas com relevo, mas nessa aula nós vamos esclarecer tudo isso, tá ok? Antes de eu começar a explicação, não se esquece, já se inscreve se você não é inscrito, curte esse vídeo e compartilha com seus colegas. E não se esqueça de ativar o sininho para você estar sempre atento aos vídeos que nós vamos estar lançando, tá ok, pessoal? Vamos lá. Bem, o que são exatamente as estruturas geológicas da Terra? Como é que é essa questão das estruturas geológicas da Terra? Nós vamos entender o seguinte: a parte externa da Terra, que é a litosfera vem de camada rochosa da Terra, ela é classificada e subdividida de acordo com a origem da litosfera, daquele pedaço da litosfera, certo? E as características que ela apresenta. Bem, nós vamos dividir em 3 partes. Vão ser os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Nós vamos fazer dos mais antigos para os mais novos, tá ok? Lembrando, nós estamos aqui trabalhando com tempo geológico, ok? Ou seja, milhões de anos, muitas vezes, não é tanto tempo quanto a gente imagina, tá? Vamos explicar isso melhor. Os escudos cristalinos, que também podem ser chamados de crátons ou também maciços antigos, são as estruturas geológicas mais antigas do planeta. Elas datam do período pré-cambriano. A era cambriana
é uma era muito antiga. Se tudo que eu falar para vocês que é pré-cambriana, são estruturas extremamente antigas, tudo bem? Então você vai ter que lembrar, tudo que é pré-cambriano é muito, mas muito antiga. É a estrutura geológica mais antiga do planeta, ok? Por ser uma região de muito tempo atrás, ter sido formado há muito tempo atrás, o que acontece? Vai existir uma presença principalmente de minerais metálicos. Por que minerais metálicos vão aparecer com facilidade? Bem, os minerais metálicos eles levam milhões de anos para se formar, certo? E como essa daqui é a estrutura mais antiga, é onde mais teve tempo para formar os minerais metálicos. As outras duas estruturas, normalmente você não vai encontrar formação de mineral metálico. Você pode até encontrar resíduos de minerais metálicos que foram desgastados aqui e encontrados, por exemplo, na bacia sedimentar. Mas não tem formação, tudo bem? Nesse caso aqui, sim, sempre tem a formação do mineral metálico. E, obviamente, grandes quantidades de minerais metálicos são encontrados nas estruturas de escudos cristalinos. No Brasil, nós temos bastante estrutura de escudo cristalino, tá ok? Além disso, predominam nessas áreas aqui de escudo cristalino as rochas magmáticas, solidificada, resfriada e solidificada a partir do magma, e as metamórficas, aquelas que se modificam a partir da ação da pressão e temperatura muito elevada, tá bom? Por fim, algumas estruturas de planaltos, os relevos de planalto, né, as estruturas de planalto são bastante comuns em áreas, né, com escudos cristalinos. Tranquilo até aqui, gente? Vamos para o segundo. As bacias sedimentares, como o próprio nome já diz, o que é uma bacia? Uma bacia é um reservatório, um recipiente que é utilizado para acumular ou depositar alguma coisa. No caso, se a bacia é sedimentar, o objetivo é acumular sedimentos, certo? Esses sedimentos são oriundos do desgaste dos relevos mais antigos. Então, peraí, a bacia sedimentar é formada de sedimentos dos escudos cristalinos? Sim, certo? Estruturas antigas que se desgastaram, geraram sedimentos e, com o passar do tempo, formou a bacia sedimentar, certo? Ela é formada normalmente antes da era paleozoica, tudo bem? Que é uma era específica aí. Depois nós vamos ter uma aulazinha sobre as eras e períodos geológicos, tá bom? Enfim, continuando. Além disso, pelo próprio nome, nós vamos entender que a região de bacia sedimentar é formada por rochas sedimentares, agregados de minerais, né, de várias origens, que pelo processo de diagênese se fundiram, formando a rocha sedimentar, certo? Então, acúmulo de sedimentos de rochas pré-existentes, ou seja, as rochas lá dos escudos cristalinos se desgastaram pela erosão, acumularam em um determinado lugar, os sedimentos se uniram e, com o passar do tempo, formou uma estrutura. Como que formou exatamente essa estrutura? Sedimentos, mais pressão, mais temperatura, né? E ao longo de um tempo bem grande, pelo processo de diagênese, vai se fundir e formar uma estrutura geológica. Beleza, pessoal? Show! Além disso, onde acumula sedimento, pode acumular outras coisas, em especial a matéria orgânica, certo? E é exclusivamente nas áreas de bacias sedimentares que vão ser formados os combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão mineral e o petróleo, né? Os combustíveis fósseis. Eles são originados da decomposição de matéria orgânica pré-histórica, ok? Aquela matéria orgânica muito antiga, sujeita a pressão e temperaturas muito elevadas, e a compactação pelos sedimentos vai dar origem a esses combustíveis fósseis, como o caso do carvão e o petróleo. Tranquilo? Então, combustíveis fósseis exclusivos da bacia sedimentar, ok? Formação exclusiva na bacia sedimentar. Minerais metálicos, formação exclusiva nos escudos cristalinos. Tranquilo até aqui, gente? Vamos dar continuidade.
Por fim, as estruturas geológicas mais recentes são os dobramentos modernos, que são formados exatamente pela colisão de placas tectônicas ou pelo movimento convergente, ok? O movimento convergente, que é o choque de placas tectônicas, dá origem ao soerguimento da placa que vai gerar esse relevo. Normalmente, as montanhas é o relevo mais comum, né, encontrado nessa estrutura de dobramentos modernos. Tranquilo isso, pessoal? Bem, para concluirmos, vamos olhar esse desenho que eu fiz aqui. Aqui eu tenho as montanhas, estrutura pontiaguda, normalmente no topo, certo? É aqui que eu vou encontrar os dobramentos modernos, essa estrutura de dobramento moderno. Nas estruturas de dobramentos modernos, eu vou ter cadeias de montanha, como, por exemplo, a cadeia aqui dos Andes, certo? Que nós temos aqui na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, certo? O número 1 aqui, você repara que é um relevo mais elevado, só que a superfície dele já está o quê? Mais aplanada. Isso quer dizer que o passar do tempo gerou um desgaste, sofreu com intemperismo. Se sofreu com intemperismo, é muito antiga, ok? Desgastou. O desgaste desse relevo foi acumulado nas regiões mais baixas. Logo, aqui eu vou acumular sedimento e aqui vai surgir as bacias sedimentares. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Espero que não. Se ficou alguma dúvida, vai aqui nos comentários e deixa lá sua dúvida que a gente vai responder à medida do possível. E aí? Dúvida? Agora eu pergunto para vocês. Viram que eu fui fazendo recorte aí, ó, eu fui colocando para vocês também, até para ajudar aí no estudo e na tarefa. Eu coloquei o último aí, que é do dobramento, que eu fui recortando de lá do vídeo aí para deixar para vocês. Espera aí. Pode falar, Mariana Amparo. Tcharam, voltou. Mari? Parece que o áudio... Dá o microfone. Agora foi, eu ia falar, parece que o áudio foi e voltou, mas pode falar agora sim. Ele falou que os escudos cristalinos são formados, né? Quando uma placa bate na outra. Quando uma placa bate na outra, isso acontece muito rápido ou acontece ao longo do tempo? Não, ao longo do tempo. Mas os escudos cristalinos, você está falando dos dobramentos modernos? Era o terceiro aqui agora. Ah, os dobramentos modernos, o terceiro. Isso, ai, confundi o nome. Não, aí os dobramentos modernos, que é esse último que tem a formação igual da Europa ou dos Andes, com o tempo, mas lembrando, né, o tempo geológico aí, ele é algo tipo em anos que demora muito tempo, não é assim, né? A gente está aqui, de repente bateu lá e pronto. Não, com o tempo aí vai havendo essa formação. Beleza? Ó, tá até, ó, se você olhar o último que eu coloquei, ó, tá ali, ó, movimento convergente das placas, que é justamente quando uma placa vai batendo na outra e aí há esse movimento. De boa na lagoa? Ah, tá, entendi. Entendi agora. Bom, você não esquece de fazer o seu coisa do mapa mental para garantir aí que você vai colocar isso lá que você vai lembrar. E aí, gente, mais alguém quer perguntar? Eu, professor. Pode falar, quem é eu? Ayla. Oi, Ayla. Professor, então, quero ver se eu entendi essa parte. É relacionado aos escudos cristalinos, ele falou que a formação de planaltos porque são as estruturas mais antigas do planeta. Esses planaltos, uma vez foram em montanhas, mas foram desgastados e se transformaram em planaltos, né? Peraí, sim. Você começou a colocar, vence em 3 dias, Ilaiá. Em 3 dias. Pronto, eu coloquei um aviso aí para vocês. Então, esse dos escudos cristalinos, com o desgaste, aí, né, foi desgastando, claro, em milhões de anos. Então, a gente teve essa formação aí da estrutura do Planalto, que é menor, né, a questão de tamanho do que a gente tem
por exemplo, aí dos dobramentos modernos ou das faixas orogênicas, que entra aqui, ó, nesse desenho aqui, fica até mais fácil de você visualizar, ó. Vai olhando aí no slide que eu tô passando, peraí. Esse aqui, ó. Ó lá, aqui onde tá os crátons, né, que aí os escudos cristalinos, ó. Aí ele é mais baixo, porque o dobramento moderno aqui, ó, é mais elevado que ele é novo, mas os crátons, ele já tem aí a estrutura do planalto por já ter sofrido nesses milhões de anos o desgaste. Beleza? Teve alguém que perguntou aqui também, a Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda Lima. Dentro dessas bacias sedimentares, é um líquido? Não, não, são as rochas, é isso aí, ó, o Gustavo até colocou. Tipo, pensa assim, você teve erosão. Aí foi lá e foi desgastando a rocha. Aqui na região, ano passado, teve ali no Itaquitanduva, em outros lugares, erosão, porque teve chuva, aí, tipo, o solo, né? Pensa assim, a areia, a terra ali, ela foi se desgastando, e nessa que se desgastou, meio que foi empurrando, então embaixo, que era, vamos dar um exemplo assim, 5 metros do nível do mar. Quando teve a erosão, que foi desgastando, você teve um aumento, porque aquele sedimento caiu em cima, então você teve um aumento. Mesma coisa que se você pegar na praia, vai juntando um monte de areia ali, né? E aí você vai formando. Então você cava um buraco e vai jogando areia dentro. Tipo o que a prefeitura faz para tampar o buraco, que o Caio não me ouça. Mas é tipo isso. E aí você tem ali a bacia, né, que seria o buraco, ali o espaço mais baixo. E aí com o sedimento que vai caindo, você vai meio que aterrando, assim, formando o espaço. O Gustavo colocou aí. Boa, Gustavo. E aí, mais alguém? Porque senão a gente vai fazer o sorteio aqui do trabalho. Pode falar, Júlia Moraes. Isso. Eu ia perguntar se as bacias sedimentares, elas se formam perto dos crátons ou não. Não tem igual se formam. É porque sempre que eu vejo nas fotos é perto dos crátons, então por isso que eu tô perguntando. Você tem, vamos pensar lá atrás, na estrutura geológica. Você tem lá a formação dos núcleos. Quando esses núcleos, com o tempo, foram se formando, aí os crátons, partes mais elevadas, e aí você tinha partes mais baixas. Então, essas partes mais baixas sempre vão estar em volta da área dos núcleos cratônicos. E aí, com o desgaste, você vai formando as bacias, porque elas são as partes mais baixas que vão recebendo esse sedimento. Então, faz sentido sim isso que você está falando. Mais alguém? Deixa eu ver. Ah, não, a Maria Eduarda colocou. Oi, desculpa, esqueci, pode falar. Augusto, eu queria Augusto. saber se pode fazer tipo um mapa mental para estrutura e um para as rochas, ou tem que ser um só para os dois? Não, pode fazer separado, não tem Ok. problema, não. Porque colocar tudo em um vai ficar muita coisa. Teve alguém também que tinha me mandado mensagem perguntando algo do tipo. Ok, De valeu. boa. Bom, eu vou parar a gravação só pra gente já fazer o sorteio, então. E aí eu já libero para que vocês conversem aí para se organizar, porque tem um texto, continuação da aula, tá? Que é sobre os relevos terrestres aí. Ele tá aqui, eu já ia postar, mas a gente já faz essa divisão. E aí eu coloco até para vocês quanto a essa questão do trabalho. O trabalho eu tinha colocado para vocês sobre. Como que é? Quer falar? Fazer em podcast ou fazer em slide ou ao vivo ou não? Alguém lembra? Não, professor. Acho que você ia explicar mais sobre o trabalho nessa aula, né? Não, beleza, então. Porque teve turma que eu pedi para fazer em podcast, mas se a turma também preferir fazer em formato de ao vivo, como essa sala aqui de vocês, né, pelo menos, muitos alunos entram e participam, então eu acho até mais fácil se for ao vivo, se para vocês, claro, né? Mas quem, tipo, se sentir mais confortável de fazer aí a gravação, de boa que você pode fazer a gravação e aí a gente continua aí em cima disso. Beleza?
Então tá, eu vou pausar aqui a gravação só para que a gente possa organizar aí já essa separação e que vocês já anotem. Só um detalhe que eu acredito que eu só tenho um grupo anotado aqui no meu PowerPoint ou no meu Word. Peraí. Ó, Ana Carolina Novaes, Alessandra, Sofia, Gabriela e Camille. Tem outros grupos, professor. Acho que eles vão colocar no chat agora. Tá, então eu vou Quem tiver pausar. grupo, por favor, coloca no chat pro professor poder anotar. Gabriele Almeida, sim,